Muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa Manhã Viva. Que alegria começarmos hoje juntamente com cada um que nos acompanha. Somos nós aqui, a Canção Nova Portugal, levando até você esse programa tão bom que traz sempre novidades, sempre temas para o nosso crescimento. Não só o crescimento espiritual, mas também humano. Mas hoje o nosso tema é sobre uma santa queridíssima, conhecida, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Santa Mônica é a padroeira das mães cristãs. Que alegria para nós conhecer hoje mais sobre a vida de santidade, sobre as virtudes de Santa Mônica, através dos nossos convidados que estão aqui. O objetivo do nosso programa é mesmo esse, que a vida e as virtudes desta santa tão querida possam inspirar-nos, não é? Nós, mães, quem nos acompanha em casa. E eu tenho aqui a presença da Lina Alves, são mães da Filomena, e do Padre João, que já esteve conosco e está novamente aqui. É uma alegria recebê-los, já estão aqui no estúdio. Eu já quero acolher a presença, sua bênção, Padre. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Nós agradecemos sempre a Margarida, não é isso? Filomena e Lina, peço perdão. Filomena e Lina, bem-vindas. É a primeira vez na Canção Nova? É a primeira vez. Uma alegria e é sempre um presente, não é? De Deus para nós, a presença de vocês, os temas que são tão ricos, que nos inspiram, e para quem nos acompanha em casa. Então, como é habitual, fazemos um nosso momento de oração. Eu queria pedir que as mães conduzissem. Muito bem. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gloriosa Santa Mônica, modelo das mães, admiramos-nos dos altos e baixos, do vosso lar e, sobretudo, no acompanhamento de Agostinho. Soubeste atrair o vosso marido para Deus e também esse filho que, errante, vagueava por fora, longe da verdade. Vós os chamáveis, rezando, chorando. Fazei-nos compreender o papel sagrado das mães e a sua influência nos nossos lares. Confiamos a nossa família à vossa proteção. Ó Santa Mônica, pedimos-vos a bênção de Deus, amor, para que a verdadeira harmonia e a paz reinem as nossas casas e para que todos os membros das nossas famílias alcancem por fim a vida eterna. Santa Mônica, rogai por nós. Que oração linda, não é? Temos aqui no estúdio também hoje a imagem lindíssima de Santa Mônica, uma imagem que chama muita atenção pela beleza, a posição dela, né, Padre? Assim, aquela mulher firme, não é? É isso mesmo. Em pé. E sempre a oferecer, não é, o testemunho da Escritura, não é? A sua vida transforma-se em... E a nossa, de qualquer cristão, quando é coerente, oferece a palavra de Deus com o seu próprio testemunho, mesmo que esse testemunho vá acompanhado, como é o caso da nossa queridíssima Santa Mônica, por uma vida também acompanhada pelas lágrimas, não é? É um testemunho regado pelas lágrimas. Mas, como diz o Papa Francisco, há realidades da nossa vida que só se conseguem ver com os olhos limpos pelas lágrimas. Por isso, talvez seja por isso que os seus olhos sejam tão claros na visão da sua própria vida e da sua família. Lágrimas fecundas, isso não é, mesmo, Padre? Isso mesmo. Mas a Filomena e a Lina são da comunidade de mães mônicas da paróquia de São Domingos de Rana. É isso mesmo? A Filomena é da paróquia de Santa Iria de Azóia e a Lina, que é da paróquia de São Domingos de Rana. Eu gostei tanto desse nome. Olha que lindo, Mães Mônicas. Olha, eu quero ser uma mãe Mônica. Não é? Nós todas queremos, né? Perseverantes. Mas eu queria que vocês falassem da vossa ligação com esse movimento, né? Das Mães Mônicas aqui em Portugal. Deixou-nos um legado. A nossa oração perante os nossos filhos, tantas dificuldades da vida, não é? E esse legado foi também olhar os nossos filhos guiados um bocadinho para Deus. Um bocadinho não, muito para Deus. Muito. Não é? E o poder da oração tem esse peso, não é? E o formar parte deste grupo, e que estamos sempre a crescer e queremos sempre crescer com mais mães, não é?
Não sei, Filomena. Pois, eu também compartilho da mesma maneira, porque Santa Mónica dá-nos o prazer de nós podermos confiar sempre em Deus. Pede nas nossas orações que confiamos em Deus e que para a ajuda da nossa vida e dos nossos filhos podemos atraí-los mais para o Senhor, para a companhia do Senhor. Esse movimento está em todo o país, é isso? Neste momento está circunscrito nas duas comunidades agostinianas em Portugal, não é? Mas está noutros países. Sim, também. em outros países. Queira Deus que se espalhe, né? Isso mesmo. Ô padre, mas quem foi essa mulher? Fala um pouquinho para nós. Pois esta mulher é incrível, é mãe de Santo Agostinho, não é? Só aí já... Claro. Não sei o que é que surpreende mais, se é dizer que Santa Mónica é mãe de Santo Agostinho ou que Agostinho é filho de Santa Mónica. Isso mesmo. Claro, porque as duas vidas estão intimamente ligadas. Mónica nasce no século IV, não é? E no norte da África, em Tagaste, e tem 3 filhos. O filho mais velho será Agostinho. Mónica tem Santo Agostinho quando tem 23 anos e depois tem ainda, na Vigia Perpétua, mais 2 filhos. Ela é profundamente cristã, tem uma ligação com Deus profundíssima, uma vida de fé profundíssima. E acontece-lhe o que acontece a muitas mães no nosso mundo, ainda na nossa sociedade, que é não encontrar na sua casa quem acompanhe também a sua fé. Patrício, o seu marido, é pagão. Santo Agostinho descreve-o como um homem afetuoso, ainda que às vezes um bocadinho levado pela ira, não é? E fala das infidelidades, inclusive, do seu pai, etc. Então, Mónica tem o desejo profundo de conduzir os seus filhos e o seu marido ao coração de Deus. Santo Agostinho, desde o princípio, é um santo, é um homem, um jovem que procura a verdade, procura a felicidade, como todos. E perde-se por 1000 caminhos, ainda que essa voz e esse testemunho de Mónica sempre lhe venha ao coração, não é? Então, Mónica acompanha a vida do seu filho com muito sofrimento, daí ser sempre acompanhada com o lenço das lágrimas. Chora pela conversão do seu filho, sonha ganhar o coração do seu filho para Cristo. E é curioso como Santo Agostinho passa por várias cidades do norte da África, Cartago, Madaura, etc. Chega ao coração do Império, a Roma, e depois a Milão. E Mónica deixa os outros 2 filhos e segue Agostinho. É o mais perdido dos 3. Então não pode estar longe dele. Não é? Tanto é assim que ela vive com ele o sonho da primeira comunidade agostiniana, vive a sua conversão ao seu lado e o seu batismo. Depois da conversão, conta Santo Agostinho que, tendo essa experiência de Deus inacreditável no Porto de Óstia, onde os 2 podiam quase tocar com as falanges dos dedos o mistério da Trindade, Mónica lhe diz: a minha vida está cumprida. Não é? Enterrai-me onde quer que seja. A única coisa que vos peço é que vos lembreis de mim diante do altar do Senhor. Então, o testemunho desta mulher é inacreditável. Talvez podíamos resumi-lo em perseverança, oração e testemunho. Sempre o testemunho. Santo Agostinho, mesmo perdido, sabe a que fonte voltar a beber. Não é? Ele próprio diz: eu procurava-te, falando a Cristo, eu procurava-te por fora, mas tu estavas dentro de mim. E dentro de mim também está a voz de Mónica. Santo Agostinho conhece a Cristo em primeiro lugar pelo coração e o testemunho da sua mãe. Uma mulher inacreditável. Padre, que momentos mais marcantes assim, o senhor destaca da vida dela? Destaco, primeiro, talvez, a dor de ver o seu filho perdido. E são 30 anos de sofrimento, diríamos assim. Santo Agostinho converte-se com 33 anos. Depois a alegria e o júbilo de ver o seu marido convertido, porque no final da sua vida recebe o batismo. E por último, o júbilo total de ver a conversão do seu filho e o início desse caminho que até hoje dá frutos, que é a conversão de Agostinho, o início da primeira comunidade, o sonho da vida fraterna, de entregar tudo ao Senhor desde a amizade profunda. E isso ela vive, ainda que não regresse depois já
com Santo Agostinho à fundação das primeiras comunidades em Tagaste. Sim, vive esse início do sonho na Quinta de Cassiciaco, em Milão, com o testemunho de Santo Ambrósio, etc. Isso destacaria estes momentos. E as inúmeras virtudes, não é, Padre? Mas eu queria perguntar para as mães qual é o legado que Santa Mônica deixa para as mães, para nós, né? Como é que vocês veem, assim, a importância da vida, do testemunho dela para as mães cristãs? Exato. É nesse contexto que o Padre está a falar, que temos que educar os nossos filhos para a sociedade, sem dúvida, não é? Mas também educá-los para Deus, não é? É esse legado, é a oração e educá-los para Deus, com o nosso testemunho de mães, não é? Filomena, sim, firmes na fé. Em primeiro lugar, a Deus e a Santa Mónica, e tentá-los encaminhar no caminho de Deus sempre o máximo, para que eles possam ter uma vida mais feliz, porque só em Deus nós conseguimos a vida feliz. É verdade. E como que Santa Mônica inspira vocês na comunidade? Através do testemunho que temos dela, não é? O viver em comunidade, em estarmos todas em oração, o próprio grupo, os grupos estão todos em oração, estamos a rezar pelos nossos filhos, pelos filhos dos jovens da comunidade, pelas famílias da comunidade que nos pedem tantas vezes as orações. Sim. E é nisso que acreditamos, não é? Lina, esse grupo também é um grupo de intercessão, não é só por quem é membro, pelas mães que são membros. Interessante, né, Padre? Nós temos nas paróquias, nas igrejas, temos agora uma caixinha de orações em que qualquer paroquiano deixa lá a intenção. Um pedido. E nós vamos à caixinha e rezamos pela intenção que está lá. Portanto, rezamos por todas as famílias que nos pedem também. Por todas as famílias. E qual é a frequência dos encontros? Como é que são? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos vossos encontros. Os nossos encontros, temos encontros semanais com o Padre João, ou outro Padre, Agostinho, o nosso Padre, e essa parte ajuda-nos também, como mães, a viver a parte espiritual, a crescermos espiritualmente, não é? Porque também precisamos muito. E convivemos e semanalmente estamos todos juntos. O grupo normalmente está sempre... E vivemos as vivências umas das outras. Das dificuldades da vida, dos filhos, das famílias. E interagimos e ajudamos-nos umas às outras. Sim, há uma comunhão. Sim. A gente percebe uma comunhão muito bonita, né? Elas organizam-se em grupos de 7 mães, não é? Cada mãe tem um dia da semana específico para a sua oração, diríamos assim, e, portanto, garantem nos seus grupos que todos os dias há uma mãe a rezar, não é? Por intercessão de Santa Mónica, pelas suas necessidades, pelas necessidades da comunidade, pelas vocações, etc. E depois, com essa periodicidade mais estendida, reúnem-se todas, neste caso, com os 2 assistentes espirituais, um em Santa Iria e outro em São Domingos de Rana, para tratar algum tema de formação, para rezarmos em conjunto e para crescer, não é? O Padre, olhando assim para Santo Agostinho, a gente percebe que ele também é uma inspiração para as mães, não é? Porque a gente olhar e falar, olha, o meu filho também pode... Santo Agostinho deixou-nos uma frase. Mães de joelhos, filhos de pé. Filhos de pé. Olha que bonito. Então, Padre, o que as mães podem também aprender, não é? Com Santo Agostinho. Essas mães que também têm filhos... digamos assim, muitas vezes perdidos também, né? Longe de Deus, não é? Eu acho que uma das realidades mais importantes que nos traz o exemplo de Mónica é a certeza de que a fé não se impõe, propõe-se. Sim. Há muitas mães, e nós encontramos-las diariamente, não é? Que vivem atormentadas e às vezes culpam-se a si próprias ao seu testemunho porque os filhos não vão à missa, porque os netos não vão à missa, porque oxalá eu tivesse podido fazer alguma coisa diferente, não é? E eu costumo sempre dizer a essas mães, a fé propõe-se, é uma proposta, mas é o Senhor quem toca, porque a fé é um dom. Então, Santa Mónica é verdade que nunca deixa de propor a fé a Agostinho, mas não lhe impõe. Até o momento em que Santo Agostinho abre o coração e, por uma ou outras palavras, diz a Jesus, aqui estou, agora sim, até esse momento não havia forma de impor o que quer que seja, não é? Deus tem o seu tempo, que muitas vezes não é o nosso. Deus tem o seu tempo. Uma coisa é certa,
Sim. E as mães poderão certamente corroborar o que digo. Desde o exemplo de Mónica, sentir a mão de Deus que é pai e mãe, a ternura do Deus amor, que nunca desiste dos seus filhos. Mónica viu Santo Agostinho absolutamente perdido, mas mesmo assim nunca desistiu dele. Tenho a certeza, estou a especular, mas tenho a certeza que no momento em que Santo Agostinho se encontra com Cristo, um dos primeiros rostos que lhe vem ao coração é certamente o rosto da sua mãe e o testemunho da sua mãe. Por isso mesmo. Não é? Porque ele percebia, com certeza, Claro. né, padre, que a mãe rezava, né? O filho não é bobo, né? Não. Às vezes a gente pensa, mesmo no escondimento, mas o filho percebe que a mãe está ali, o próprio testemunho de vida dela. Mas o que acontece, padre? Muitas vezes as mães desistem, porque a gente quer resultados rápidos, não é? E a gente vai rezando e oferecendo. E às vezes, o que acontece? Parece que, eu já ouvi isso de muitas mães, parece que quanto mais eu rezo, mais meu filho piora. Porque também é uma batalha, né, padre? Eu acho que para falar dessas batalhas, as mães são os melhores exemplos. Não mais é? que eu. Então, assim, é falar sobre a paciência, né? E a perseverança. Mesmo. Das mães, para não desistirem. Dos filhos, não é? E confiar, porque lá está, como o Padre João dizia, o tempo de Deus não é o nosso. E Ele saberá, temos que confiar. E uma mãe é não desistir, muito amor, e os filhos saberem que têm ali uma âncora para quando precisam, vêm beber e vêm nunca desistir deles. Essa questão de não impor, não é, Lina? Não impor e também do amor incondicional. É algo forte, né? Na oração, a gente percebeu, mas eu percebo que é algo forte também no grupo de vocês, né? Não deixar de amar. Nunca. Mesmo que o filho não corresponda, né, padre? Temos o exemplo de Santa Mónica. As expectativas, né? Agora, as mães olhando para uma mãe dessa, né? Uma santa dessa, né? Que o filho é doutor, né, padre? Isso mesmo, um dos padres da igreja. Não foi só santo, não é? Doutor, antes mesmo ele foi bispo, né, padre? E como que vocês veem? Vou perguntar para Filomena agora. Como que você vê a presença, a figura materna na vida espiritual de um filho? Porque a gente sabe que é importante o pai, a presença do pai, né? O pai e a mãe são importantes, né? Mas a mãe, Filomena, qual você acha que é o diferencial de uma mãe? É muito importante uma mãe cheia de oração e com uma maternidade mesmo intensa de oração, para poder conseguir levar os seus filhos a bom termo. Porque quantas as vezes nós os vemos afastados do caminho de Deus, afastados da igreja, afastados de tudo o que corresponde ao Senhor, e então nós, poder da oração, acho que conseguimos sempre prevalecer. Temos é que ser persistentes, sempre persistentes na oração. E pacientes, né? Sem dúvida. E hoje, Lina, a questão de hoje, eu não sei se a gente pode falar que está mais difícil a época, né? Não sei se a gente pode falar isso, né, padre? Também não sei se mais difícil. Para Santa Mónica não foi muito fácil. E passou muito tempo já. E hoje a gente vê que os jovens, principalmente, têm muitas... há um apelo, distrações, parece que é um apelo mesmo de todo lado, né? Da sociedade, em todos os lugares onde o jovem vai, a gente percebe esse apelo a afastar o jovem do que é sagrado, né? Mas é verdade. Não é verdade? Portanto, temos as mesmas dificuldades que ela provavelmente teve na altura, porque hoje em dia, com a tecnologia e com as distrações que há, estão vazias, às vezes estão vazias, são cheias de nada. Portanto, o nosso legado é mesmo esse, é lutar, dar-lhes amor, trazê-los, eles vão e a gente puxa-os, e sempre com oração e persistência, só assim. O padre, e o senhor no grupo, né? O senhor no grupo, eu vejo que deve ser mais que um diretor espiritual, né, padre? Como é que é? Eu sinto-me um filho mais. Um filho mais, não é? Porque são
é um grupo de amor profundo. Eu costumo sempre dizer que, tal como a parte mais de vida ativa da Igreja precisa e muito, essencialmente, da vida contemplativa. Como diz Santo Agostinho no livro A Cidade de Deus, ser ativos na contemplação e contemplativos na ação. Eu sinto, e assim lhes digo sempre, não é? Que são o nosso exército de oração, as Mães Mónicas. Um exército de paz, mas perseverante na oração pelos jovens que têm que enfrentar 1000 avatares todos os dias, não é? No fundo, eu creio também que numa casa, o primeiro testemunho da Igreja mãe, e a Igreja é mãe, um filho reconhece-o no rosto da sua mãe. Isto tem muito que se lhe diga. A ternura, com certeza, a compaixão, com certeza, a presença e a perseverança, com certeza, mas também a firmeza, o conselho certo, a palavra exata no momento certeiro. Se esse testemunho depois é explicado desde a própria vida, que a base está em Cristo, que a base está em Deus, é mais fácil a qualquer filho depois reconhecer na Igreja santa e pecadora também o rosto da sua mãe, não é? De facto, eu costumo dizer aos jovens, às vezes os jovens fazem essas perguntas que nos desarmam, né, de porque é que a Igreja não é como nós pensamos, porque é que, e os tempos de hoje, etc. Eu costumo-lhes sempre dizer, a Igreja é como uma mãe velhinha, não se lhe pode fazer correr, há que ajudá-la a caminhar devagarinho, mas para ela conseguir caminhar precisa de ter o meu ombro. Olha, então, disso se trata. Uma mãe dentro de uma família, o rosto da Igreja, mãe. Não é? E acaba que faz uma ligação muito bonita da relação do jovem com a mãe e com a Igreja, claro, né, Padre? Isso mesmo. Olha que interessante, é isso não mesmo. é? E eu queria saber, Lina e Filomena, como é que é a oração? Há um roteiro? Como é que é essa oração que vocês fazem e também que vocês Nós temos um livrinho. Propõe. Há um livro. Esse é o nosso guia diário. Sim, um guia. E cada... Porque não é assim, cada uma vai e reza o que quer, nem do jeito que quer, né? Há uma... Cada grupo tem 7 mães e cada mãe tem o seu dia da semana. Todas rezamos a nossa oração todos os dias, claro, não é? Sim. Mas cada uma tem o seu dia de semana e temos este guia, todas nos guiamos por este livrinho. Entendi. E nesse livro... Tem o dia da semana, a oração do Evangelho, foi uma das coisas que eu aprendi. É uma Léxio Divina também que se faz. Sim. Foi uma das coisas que eu aprendi a ler todos os dias o Evangelho, coisa que não fazia. E desde que ingressei no grupo das Mães Mónicas, todos os dias leio o Evangelho, portanto. E todos os dias temos a nossa oração e cada dia as mães têm a incumbência de rezar pelos filhos das outras. Então eu vejo assim que também há um crescimento espiritual para a pessoa. Ela própria faz a experiência dela, né? Que também não adianta oferecer se eu não tenho, né, Padre? Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Ninguém. O que não tem. Olha que interessante. Então a mãe faz aquela experiência com Deus, com Jesus, através da palavra e naquele momento, né, tudo está muito bem encaixado, intercede também pelas outras, não é? E isso faz também uma ligação com o grupo, porque eu, quando estou a rezar pelos filhos dos meus grupos, eu estou a rezar também pelas dificuldades daquela situação que conheço naquela família, do meu grupo e dos outros, também invoco os outros grupos. Sim. Mas é muito, faz uma ligação muito, muito bonita de oração entre todas. Do grupo. Uma comunhão, né? Santo Agostinho, parece que... Eu lembro que o senhor falando do Santo Agostinho, ele queria muito isso. Ele dava muito valor a essa comunhão, né, Padre? O carisma da Ordem de Santo Agostinho é precisamente a amizade. A amizade que se traduz na vida fraterna. Um dos pontos importantes também deste grupo, desta comunidade, mais comunidade porque são muitos grupos, graças a Deus, é o cuidado entre elas depois. Não é? A solicitude de umas mães para com as outras em diferentes faixas etárias. Não é? Há mães que são jovens, há mães que são jovens há mais tempo. Não é? E elas têm essa incumbência também de se cuidarem entre si, de saber como estão,
Sabemos que há muita gente que vive mais só, que tem os filhos longe, que perdeu os seus, etc. Então, este grupo também é um alicerce, não só na oração, cada uma em sua casa, e abrindo-se à graça invisível do Senhor, que faz maravilhas com certeza, mas também na presença física, na chamada telefónica, na preocupação de umas pelas outras. E por isso este grupo também combate essa dificuldade social, que muitas vezes é a solidão. Não é? A solidão, o individualismo, né? Numa sociedade marcada tanto por isso, né? Pela individualismo, a privacidade exagerada, né? De cada um cuida da sua vida. Eu imagino, padre, a alegria de Santo Agostinho, não é? É isso mesmo. Ô, padre, não dá para saber quem inspirou, se foi ele ou Santa Mônica, né? Ou os dois juntos. Isso mesmo. Eu acho que aquele momento em que descreve Santo Agostinho do chamado êxtase no Porto de Óstia é precisamente o encontro dessas duas almas com os seus dois sonhos que coincidem no amor de Deus. Por isso, acho que é isso, é o encontro dessa... Santo Agostinho diz que a oração é o encontro de duas sedes. Deus tem sede, que a nossa alma tenha sede dele. Por isso acho que naquele momento houve o encontro de todas as sedes. Todas. Por isso, bendito seja Deus. Os frutos, né, padre? Olha, nós chegamos ao final do primeiro bloco, mas já voltamos. Quem está conosco pode permanecer aí aguardando o segundo bloco, porque nós vamos ver que através da vida de Santa Mônica, quanto Deus vai nos falar e nos inspirar, não é? Tenho certeza que todos nós estamos precisando desse momento de parar, refletir, né? E ver os frutos extraordinários da vida de uma mãe que rezou, foi paciente e perseverante na oração. Então, aguarda que nós já voltamos com o segundo bloco. Estamos de volta com o Manhã Viva de hoje, já no segundo bloco. Estamos hoje refletindo sobre a vida de Santa Mônica, aprofundando na vida, no grande testemunho, no legado que essa mulher deixou para as mães. Santa Mônica é a padroeira das mães cristãs, a mãe das lágrimas, que rezou 30 anos, não é? A gente sabe na história de Santo Agostinho, no que a gente conhece, quantos anos Santa Mônica rezou para que Santo Agostinho se convertesse, se encontrasse com Deus. Então, essa mulher é uma grande inspiração para nós, para todas as mães que também querem isso para os filhos, né? Que o mais importante para os nossos filhos é a salvação de suas almas. Esse deve ser o objeto da nossa preocupação e da nossa oração. Então, eu estou aqui no estúdio com o Padre João, que é da Ordem de Santo Agostinho, com duas mães que fazem parte de um movimento muito bonito que chama Mães Mônicas, são grupos que se reúnem nas paróquias rezando e intercedendo pelas famílias, pelos filhos e umas pelas outras. Elas estão contando aqui uma experiência muito bonita de como acontece, né? Como surgiu essa inspiração, que é uma inspiração do céu, linda. Eu dizia para o Padre João, uma inspiração dos dois, de Santo Agostinho e de Santa Mônica. Então, nós vamos continuar a nossa conversa, aprofundando, né, mais sobre essa necessidade que nós temos, todos nós, mães, de reassumir a nossa vida de oração. E o padre vai falar mais sobre isso. Rezarmos da forma como devemos rezar. Então, neste segundo bloco, vamos continuar conversando, mas antes de nós retomarmos a nossa conversa, nós vamos fazer um apelo para a importância da leitura, de nós buscarmos também fortalecer a nossa fé na leitura espiritual, aprofundando as raízes, né? Aprofundando mesmo a nossa espiritualidade. Então, nós vamos para o nosso momento, para a nossa rubrica de boas leituras, e vocês já vão conhecer os livros que a nossa livraria apresenta hoje. Então, estamos aqui com a nossa rubrica Boas Leituras. Os livros de hoje vão dizer muito do nosso tema. O primeiro livro aqui que eu quero indicar da nossa loja Canção Nova são as Confissões,
Flores, de Santo Agostinho, um livro aí que há décadas, não é? Impressiona, e eu tenho certeza que também converte muitos corações. Os escritos de Santo Agostinho, como disse bem aqui a nossa produção, se não fosse Santa Mônica, não existiria esse livro. Também aqui está um fruto da oração de uma mãe perseverante. Então, um livro bastante rico, que deve ser nossa leitura obrigatória, né? Para crescermos na nossa fé e termos consistência naquilo que nós vivemos. O outro livro aqui, Mães que Oram pelos Filhos, né? Desse movimento tão bonito no Brasil. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Para além disso, este livro lança uma nova luz sobre uma das mais sublimes e mais complexas experiências femininas, ser mãe. É da Ângela Abdo, que é a fundadora desse movimento também. Bonito, é inspirado por Santa Mônica, das mães que não desistem e que continuam a orar pelos seus filhos, a doar-se e gratuitamente, não é? Doar-se gratuitamente. Também agarradas a Nossa Senhora, não é? Que também é um testemunho para nós. Outro livro aqui é Gerar Vida no Amor com Responsabilidade. Esse livro vai trazer a experiência da maternidade e da paternidade, que traz alegrias e exigências. Santa Mônica também teve as suas alegrias e os seus desafios, né? Com os 3 filhos e lutando tanto pela conversão do mais velho, né? Que Santo Agostinho, como o Padre João nos ensinou. Então, neste livro, há uma reflexão sobre a mentalidade das pessoas e a forma como olham a possibilidade ou não de uma concepção. Então, para gerar, ser pai e mãe, não é brincadeira, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, é uma boa leitura e formação para quem está nesse caminho. E o último livro é Cheia de Graça. Padre Léo, querido e saudoso Padre Léo, do Sagrado Coração de Jesus. Padre Léo já está no céu, não é? Mas deixou um legado também muito bonito da comunidade Betânia, com muitos livros publicados. Para além do exemplo de Santa Mônica, podemos olhar para Nossa Senhora também como um belo exemplo. Este livro é um livro póstumo de Padre Léo, foi lançado após a sua morte, e os leitores poderão encontrar reflexões sobre Maria, Mãe de Deus. Nossa Senhora também é a força e o modelo para as mães cristãs. Então, estão aqui essas 4 dicas incríveis de leitura. Você pode ligar na nossa loja, fazer o seu pedido e receber em sua casa. Ou, vindo a Fátima, procura-nos ali na Avenida Dom José Alves Correia, bem em frente à rodoviária, está a nossa loja Canção Nova, com muito mais também sugestões e muito mais livros para nós. Estamos de volta aqui com o Padre João, com a Alina, com a Filomena, para continuarmos falando de Santa Mônica, mas o Padre João também trouxe 2 sugestões de livro. Vou pedir ao Padre que ele fale sobre estas obras tão boas, não é, Padre? Ótimas leituras, não é? Muito boas leituras. Têm a dificuldade de ainda não estarem traduzidas ao português. Sim. Estão os 2 em espanhol, escritos por um sacerdote agostinho, que foi, diríamos, um impulsionador muito forte destes grupos de oração, de comunidade de mães mônicas, que é o Padre Manuel Morales. E esse é algo mais antigo, que se chama Tus hijos volverán, não é? Os teus filhos voltarão. Este testemunho diz uma viagem apaixonante com Mônica e Agostinho, também com testemunhos de mães mônicas. E este ano passado saiu este novo, que se chama Em Família com Santa Mônica, Sim. por caminhos de comunhão, oração e espiritualidade, também com testemunhos precisamente das mães, e começa precisamente com um artigo do Padre Santiago Insunza, que recolhe os excertos das confissões, do livro das Confissões, Sim. onde Santo Agostinho descreve a sua mãe, que são ainda bastante abundantes. Por isso, para conhecer Santa Mônica, as mães mônicas, o poder da oração e da perseverança, são livros muito, muito, muito bons. Creio que
conseguirão adquiri-los ou pela internet, sobretudo, porque ainda não estão traduzidos, estão em processo de ser traduzidos ao português. Mas há muitos também, eu creio que nos acompanham, que percebem espanhol, não é, padre? Sim. E dá para adquirir. Esse do testemunho, eu gostava de... Deve ser impactante, né? Porque ouvir o testemunho mexe conosco, não é, padre? Isso mesmo. E as mães aqui de Portugal também participaram com os seus testemunhos. Olha, que maravilha. neste A Lina livro. Participou desse livro? Olha, sim. Então já vou mexer com a Lina, padre. Ela vai contar para nós, não é? Ela vai contar o testemunho dela para nós, para encher o coração das mães que nos acompanham de esperança. Falar assim, tem jeito para o meu filho. Sempre jeito. Ô, Lina, eu fico recordando uma frase que eu sempre escuto. Nenhuma oração fica sem resposta. Então, Lina, o que você tem a dizer sobre isso? É nisso que acreditamos, não é? É o Mexer lugar que com ela ela, nos né, deixou. padre? Eu posso partilhar aqui um testemunho. Tivemos uma jovem na comunidade que passou por um processo de uma operação complicada e a mãe, essa senhora nem é a mãe Mónica, pediu-nos para as mães Mónicas rezarem, toda a comunidade rezar pela filha. E o nosso movimento, metemos as mães todas a rezar, toda a comunidade rezava, e neste momento temos a jovem safa do problema de saúde que ela tinha. Portanto, é neste sentido que nós acreditamos. No poder, o poder da oração tem esta. Sim. Também temos que gostar, não é? Mas acreditando que tudo se vai resolver e acreditando que ela está lá a cuidar de nós. É verdade. E como Jesus prometeu, né, os milagres acompanham aquele que crê, né? E quando as mães veem, né, conhecem esses testemunhos, aí que elas sentem mais o desejo, né, Filomena? De continuar. De continuar, não desistir. Sempre, sempre, sempre. Eu também, quando encontrei Santa Mónica, numa altura difícil da minha vida, onde o meu filho mais novo estava doente, estava à beira do abismo. E então, um certo dia, um certo domingo, na missa, após os avisos, onde pediam que encontrassem, se quisessem comparecer numa reunião, numas Mónicas, às esposas e às mães. Faziam esse pedido. E eu analisei e disse, oh meu Deus, é precisamente isso que eu preciso para a minha vida, porque eu estava... Era muito difícil para mim, estava em muito sofrimento. E então fui a essa reunião, amei, adorei, onde ainda hoje estou, e sei que foi Deus no caminho do meu filho que o ajudou a levantar, foi mesmo um milagre. Portanto, seu filho ficou bem? Bem, felizmente, graças a Deus. Portanto, Deus. foi, sim, o valor da oração, em comunhão com o grupo. Todos nós colaborávamos e rezávamos, pedíamos ao Senhor por ele. E ele hoje está bem, felizmente, graças a Deus. Ô Filomena, você poderia ter ali alcançado a sua graça, não é? Seu filho está bem, que bom, obrigada. Obrigada. E vou seguir meu caminho, não é? Não. Mas você não fez isso. Não. O seu filho ficou bem. O que te motivou a não desistir? Já está tudo certo, eu agradeço a Deus, e também estava tudo certo, né? Mas algo maior te moveu, não foi? É a minha fé por Deus e por Santa Mónica, porque sou muito crente dela, que me incentivou a continuar. Não posso desistir. E tanto que nós, quando fazemos as nossas orações, porque nós é só uma vez por mês, nas nossas orações, com o nosso parco, temos sempre a exposição do Santíssimo. E eu venho de lá radiante, porque a nossa felicidade é imensa ao estar ali presente o Santíssimo, quando ele faz aquelas belas leituras, com as reflexões que ele faz. É maravilhoso. Por isso eu aconselho toda a gente que deve seguir sempre este caminho, porque Deus está sempre à nossa espera. Sim. O padre, eu percebo assim, Deus suscita para cada época, não é?
um movimento, um carisma, um jeito de rezar, não é, Padre? Isso mesmo. O Senhor não abandona a sua igreja, não abandona a obra das suas mãos. E a oração tem um poder particular que eu acho que é assim algo parecido, salvando as distâncias, com o sorriso, que é o sorriso faz bem a quem o recebe, mas também a quem o dá, não é? E a oração é parecido, salvando as distâncias, claro está. Este testemunho que contava a Lina, que o vivemos todos na paróquia, não só a oração fez certamente muito, muito bem a essa jovem que precisava da oração de todos, senão que nos uniu a todos aqueles que rezávamos, não é? Fez-nos mais próximos uns dos outros, aumentou e fortaleceu a nossa confiança no Senhor. Por isso a oração é isso, como um sorriso. Transforma a quem o recebe e transforma a quem o dá. E é isso. Deus não nos abandona, vai-nos colocando sempre a sua mão no caminho certo. Santo Agostinho conta que um bispo, ele não diz quem, esta frase foi atribuída a muitos bispos ou outras personalidades. Diz que um bispo um dia disse a Santa Mónica que não se pode perder um filho de tantas lágrimas. A Mónica estava desesperada. E também deve ter se cansado em muitos momentos. Claro. Né? E este bispo diz-lhe: está-te tranquila, vais viver muitos anos, viva a tua vida, porque não se pode perder um filho de tantas lágrimas. E é assim, Deus aperta, a vida aperta, mas conosco. Não é? Mesmo no aperto, o Senhor está conosco, mesmo nas dificuldades está conosco. E estes exemplos, que no fundo nos precederam na peregrinação que é a nossa vida, hoje continuam a viver connosco. É isso, a comunhão dos santos. Não é? Esta grandíssima santa, esta mãe, continua a ser uma mãe, continua a velar também pelos filhos perdidos, pelos filhos não totalmente perdidos, mas afastados. Porque, já dizia antes, não podemos desistir. A Deus nada é impossível. Não, nada é impossível. E eu percebo assim, Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, de um santo, né? A igreja, que é mãe, como o senhor dizia, né? E o bonito é que, quando a Filomena contava, depois da missa, nos avisos... Verdade. Nos avisos, ela ouviu o convite, né? Porque geralmente... Parecia que era dirigido mesmo para mim. Olha... Uma necessidade... Senti mesmo isso. Olha, que este pedido para nós se aproximarmos de Santa Mónica é dirigido para mim. Portanto, eu fui. Deus sabia da minha necessidade. Como Deus nos ama de forma individual, não é, Padre? Ele não nos olha como uma assembleia. Tá, assembleia lá, todos... Mas Deus olha individualmente. E aqui, Padre, eu queria... também mexer com elas, né? Que elas falassem um pouquinho dessa importância da igreja na nossa vida. Porque muitas pessoas se afastam da comunidade, se afastam da vida da paróquia. Não, eu tenho minha fé, a gente ouve muito isso. Vocês não ouvem isso? Olha, eu tenho minha fé, eu faço minhas orações em casa, e especialmente também porque pode-se rezar, e devemos rezar em casa, né? É tanto que a intercessão é feita também em casa. Sim. Mas qual a importância, vocês veem, dessa presença nossa na comunidade, na paróquia? E não é só rezar em casa, não é? É a Eucaristia, a reconciliação, que é tão importante, não é? Sim. Toda essa parte também é comunga, não é? Sim. Disse-me qual é a importância da vida na paróquia das Mães Mónicas? Da presença na paróquia, né? De todas as mães. Todas as mães. Não só as que participam, não é, Padre? Mas todas, da família, né? Porque a mãe, ela é ali o motor. É o motor, é o alicerce. É o motor da família, a mãe. Nós encontramos às vezes pais que isso leva os filhos à catequese e eles têm outros a fazer, não é? E vão buscá-lo depois, no fim da Eucaristia. É isso. E passados uns tempos dizem: não percebo porque é que o meu filho já não quer ir à catequese. E talvez a razão esteja clara, não é? E eu sempre lhes digo, mas é uma questão também da família. Da família. A família que celebra a Eucaristia, já não sei quem dizia, uma família que reza unida permanece unida. Não é? Permanece unida. O Papa Francisco
diz sempre aos casais, não é? Quando o encontram assim na Praça de São Pedro, diz: eu aconselho a nunca se irem deitar chateados, não é? Fazer as pazes antes de irem dormir. Pois é isso. Nesse momento de reconciliação também se reza, porque o perdão também é oração, o encontro também é oração. Eu convido, se me permite, Vânia, claro, convido aqui as mães a partilhar precisamente este sentido. As mães mónicas estão muito, muito envolvidas na vida da paróquia. Isto é, a sua vida de oração traduz-se também num serviço à paróquia. Isso é importante. Sim. Nós temos mães que fazem toda a ornamentação da igreja, as flores, a limpeza também. Participamos em a atividade toda da paróquia, nas formações que a paróquia tem, no presépio vivo, na distribuição da alimentação aos peregrinos. Fazemos sempre uma peregrinação a pé, a paróquia faz sempre, e as mães estão sempre envolvidas. Há sempre uma alimentação que vamos entregar aos peregrinos. Tanta coisa. O VOA, por exemplo, o pequeno almoço, fazemos uma peregrinação a pé. É uma vigília de oração. Sim. A paróquia faz, tanto com Santiria, juntam-se as duas comunidades, e também fazemos, e vocês também fazem, não é? Lá, o pequeno almoço para os peregrinos. Almoço, jantamos, toda a refeição. E ajudar nas demais atividades da paróquia. Todas. Também no âmbito social, no apoio às famílias mais necessitadas. Há mães mónicas que acumulam vários serviços, não é? Como todos os paroquianos, servem onde é preciso. E por isso é tão essencial isto. A oração, quando é verdadeira, traduz-se em mãos. Traduz-se em evangelho vivido, não é? Em testemunho vivido, em mãos concretas que levantam quem está caído, que dão de comer a quem tem fome. A oração profunda leva-nos ao encontro com o outro. Sim, é verdade. Isso é importante. É importante. A ação, né, padre? Isso. Só a fé sem obras, né? Já de Então, São Paulo, né? É na carta de Santiago. A fé sem obras está Santiago, morta. não é? É isso mesmo. A fé sem obras está morta. Quantos anos vocês estão no movimento? Desde 2013. Já lá vão mais de 10 anos, né? Você, Filomena. Há 8 anos. 8 anos, são muitos anos. E durante esses anos todos, tem algum testemunho assim que impactou vocês, que vocês gostariam de partilhar ainda? Alguma história assim forte assim que vocês perceberam? Uma forte. Forte foi essa que eu partilhei. Histórias de milagres, né, padre? Sim, sim. Eu acho que há uma coisa também importante, e creio que as mães concordarão comigo. Creio que é a base da perseverança. É não caminhar à espera de milagres, mas sermos nós o milagre. Não é? No nosso dia-a-dia, no encontro com as mães, nas mães que se juntam, nas mães que rezam, aí está o milagre. Aí está o milagre. Essa mão de Deus que transforma os corações. Aí está o milagre. Porque senão pode acontecer que, mesmo estes momentos fortes que todos vivemos, pode acontecer que nos acabemos por cair na tentação de viver das rendas do passado, dos momentos que vivemos, e fechar os olhos aos momentos que agora o Senhor nos proporciona. O Senhor faz-se encontrar disso do caminho hoje, aqui e agora. Por isso, sempre que nos juntamos, eu particularmente, quando me junto com elas, vejo tanta gente tão diferente, com histórias de vida tão diferentes, em momentos da sua vida tão diferentes, e que rezam juntas, partilham juntas e têm sede de saber. Há mães mónicas com muita idade já, não é? E ainda assim participam na formação bíblica, nas formações mais teológicas ou mais litúrgicas. Ou seja, há uma sede de saber, porque, como dizia a Vânia e bem antes, tem essa sede do sagrado que parece faltar hoje. Não é? E aí está o milagre. A perseverança também é um milagre. Também é isso, ver que mesmo nos momentos difíceis, mesmo na ausência, mesmo no luto, mesmo na solidão, mesmo na tristeza, aí continuam presentes. Isso é uma bênção, é um testemunho para toda a Igreja. É verdade. Para mim, o primeiro, eu como sacerdote, vê-las rezar, é um testemunho grandíssimo, transformador.
A mãe mais velha tem 94 anos. Dito seja Deus. Mas sempre pronta para ajudar. Sempre 94. Deus coloca... E a mais nova tem 45. Sim. Deus coloca esses testemunhos, né? E foi muito boa essa lição, essa exortação aí que o padre nos deu, não é, padre? Porque mais importante do que a gente andar atrás dos milagres de Deus, não é? Andar atrás do Deus dos milagres, não é? Sim. Santo Agostinho diz: de tanto me dedicar às coisas de Deus, esqueci o Deus das coisas. Olha. Não é? Disso se trata, de procurar o Deus das coisas. Às vezes pode-nos acontecer o mesmo que os discípulos no Tabor. Não é? Que bem, estamos aqui. Não, é preciso descer. É preciso descer. É preciso envolver-nos com a própria vida, não é? E aí descobrir a mão de Deus. E aí descobrir esse Senhor que se faz presente nas pequeninas coisas. Deus não grita, sussurra. E por isso é preciso calar-se e calar por dentro. Sim. E ouvir esse sussurro na brisa suave como Elias, que o Senhor nos fala ao coração assim, baixinho, baixinho. Olha, padre, esse programa, essa conversa foi esse sussurro, viu? Eu tenho certeza, para muitas mães que nos acompanham. Nós chegamos ao final do nosso programa, mas com esse desejo que essas presenças, né, essas duas mães que estão aqui, são mães mônicas, também inspirem cada uma que nos acompanhou no Manhã Viva de hoje, principalmente aquelas mães que talvez estejam desanimadas, estejam procurando uma resposta para aquilo que estão sofrendo com suas famílias, né? Tá aí a resposta. Então, é esse movimento bonito, Mães Mônicas, para nos ensinar que Deus sempre ouve a nossa oração e recolhe as nossas lágrimas. Eu quero agradecer muito essa presença, Filomena. Deus te abençoe. Lina. Olha, perseverança e que esse movimento possa fecundar também muitos mais corações de mães, não é? Que precisam. E o Manhã Viva quer ser isso, padre, quer ser esse convite, essa voz, essa inspiração, para que as mães, deixa eu repetir aqui o nome da paróquia, padre, é a paróquia de Santa Iria de Azóia, que fica onde, qual a cidade? Em Lisboa, Em Lisboa. E a paróquia de São Domingos de Rana. Então, olha, a grande Lisboa, que está cada vez maior de pessoas, de número de habitantes, não é? Uhum. Saiba que tem esse movimento nessas duas paróquias. Então, procura e se aproxime e assim unir a essas mães intercessoras. Padre, muito obrigada. Quero agradecer ao senhor. Obrigado nós pelo convite. Pedir a sua bênção, não é? Uhum. Eu queria que o senhor terminasse assim mesmo, abençoando, né, as mães que nos acompanham, principalmente com a bênção, padre, da perseverança e da paciência. Uhum. Uma última mensagem, então, para todas as mães. Se algo nos traz Santa Mónica é a certeza de que não caminhamos sozinhos, de que, como diz Santo Agostinho, Deus não pede nada que antes não nos tenha dado. Por isso, se o Senhor nos pede isso, paciência, confiança, perseverança, é porque nos deu a força para enfrentar os momentos também os mais difíceis da nossa vida. Sempre o mundo terá que agradecer infinitamente a generosidade das mães que são casa, elas próprias são casa, são ternura, são colo, são essa mão terna da ternura de Deus que se remexe nas entranhas como uma mãe pelos seus filhos. Por isso, dar-vos também neste dia a certeza da nossa oração por todas as mães e destas mães pelas demais mães e a bênção do Senhor para os vossos corações e para a vida também dos vossos filhos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Mónica, rogai por nós. Olha que maravilha. Terminamos assim com essa bênção, nosso programa de hoje. A bênção para todos os telespectadores, os nossos benfeitores, para as famílias. E até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.